Você sabe que o Titanic não afundou sob o comando do capitão jesuíta Edward Smith. Que os proprietários do navio fingiram ter afundado apenas para receber um seguro elevado. Que o objetivo era desaparecer alguns magnatas que se opunham à criação do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos e também o verdadeiro rei da Inglaterra. Você sabe que o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos é um banco central privado criado em 1913 para a emissão de moeda estrangeira, controle da inflação e taxas de juros e, portanto, responsável por todas as depressões econômicas mundiais e pela dívida real dos Estados Unidos de 75 bilhões. Você sabe que os ataques ao RMS Lusitania, Pearl Harbor e o incidente no Golfo de Tonkin foram bandeiras falsas planejadas para justificar a entrada dos Estados Unidos no Vietnã e nas guerras mundiais. Hitler foi uma criação dos banqueiros de Wall Street para matar o maior número de russos e alemães. Você sabe que o suntuoso navio RMS Lusitania, construído pelos tártaros, era o navio de travessia do Atlântico mais rápido e foi levado pelos parasitas e seus agentes, os homens cinzentos. Que o navio tinha seus motores totalmente alimentados por eletricidade do éter e que os parasitas tiveram que afundar 2 vezes para converter e reaparecer anos depois com menos chaminé e novos nomes. Que o Lusitania era de fato o Titanic, o RMS Majestic e o RMS Queen Elizabeth. Você sabe que um cientista nazista de elite foi trazido para o trabalho pós-guerra nos Estados Unidos através da Operação Paperclip. Que o nazista Allen Dulles era o diretor da CIA e criou a rede terrorista responsável pelos ataques às capitais. Que Winston Churchill causou dezenas de milhões de mortes e nenhum incêndio derrubou as 2 torres em Nova York. Você sabe que não havia armas de destruição em massa no Iraque. Que as intervenções no Kosovo e no Afeganistão deveriam obter benefícios estratosféricos com heroína e Coca-Cola. Que as crianças de Sandy Hook não morreram. Que o ISIS é o exército mercenário criado pelas agências de inteligência britânico-francês-americanas. Que Gaddafi e Assad mataram seu próprio povo. Que mais de 80 países sofreram uma brutal intervenção do Deep State. Que mudança climática significa programas de engenharia climática que causam furacões, terremotos e inundações artificiais. Você sabe que as trilhas de fumaça no céu a partir de rastros químicos contêm nanopartículas de alumínio que vão diretamente para os pulmões. Que sustentabilidade e transparência significam pesticidas e destruição oculta. Que a profusão de antenas modifica a ressonância magnética para causar doenças. Que a mídia distribui propaganda de baixa qualidade na forma de notícias. Que milhares de operações falsificadas são criadas para justificar mais guerras, saques, genocídio, deslocamento, restrição de liberdades civis, danos deliberados à saúde, vendas de órgãos, tráfico de crianças e enormes lucros. E se a magnífica civilização de Tartária fosse destruída com a ajuda e o planejamento de forças sombrias e desumanas? E se a história ensinada nas escolas for uma gigantesca fraude de novela, com dinastias fantasmas, eventos deslocados no tempo e milhares de anos que não existiam? E se a Idade Média fosse na verdade uma era de ouro tartárica que terminasse há apenas 100 anos? E se o Colosso de Rhodes é a estátua da liberdade? E se tudo o que você sabe é mentira? O que aconteceria se a derrota da Grande Tartária fosse registrada na história oficial sob os nomes de a queda de Troia, a queda do Império Romano, queda de Constantinopla, dissolução do Império Otomano, guerras pela independência americana, colapso da dinastia Qi, início de 1900, queda do Império Russo, 1917, derrota do Império Austro-Húngaro, 1918, e Primeira Guerra Mundial, 1919. E se um grande dilúvio tivesse acontecido há 150 anos e o mundo estivesse cultural e tecnologicamente muito mais avançado do que hoje? Se os parasitas desconhecidos geraram o cataclismo e se aproveitaram do caos para tomar o poder? O que aconteceria se entre 1865 e 1876 nossa civilização antiga desabasse? Ondas acima de 300 metros e agora os prédios têm seu primeiro andar enterrado sob metros de areia e lama, vestígio que até hoje pode ser facilmente visto nas cidades ao redor do mundo.
E se os imperadores etruscos, incas, maias, chineses e os faraós do Egito tivessem coexistido na Idade Média com todas as outras grandes civilizações para formar uma cultura harmoniosa, com a mesma linguagem e DNA, embora tenham passado à história com dezenas de nomes inventados pelos historiadores jesuítas beneditinos cistercienses? E se a Hyperborea fosse a terra de nossos grandes ancestrais divinos? O imperador bizantino Andrônicos Comnenos, nascido na Crimeia em 1152, filho da princesa russa Irina, casado com Agnes Francesa, mãe de seus numerosos filhos, e morreu em 1185 aos 33 anos de idade. São Jorge, Apolo, Pitágoras, Genghis Khan, Rurik e Alexandre, o Grande, eram réplicas de sua imagem. E se a Terra estiver no centro do sistema solar e a Terra for plana? Um grupo de banqueiros é o inventor do protestantismo e de outras seitas. Os budistas estão adorando Satanás, fingindo que estão adorando a Deus. Se a Igreja Hagia Sofia em Istambul e Constantinopla é a verdadeira Roma? E se não houvesse Império Grego e Romano Antigo? E se os megalitos ao redor do mundo esculpidos na rocha são meros concretos criados pelo povo da Tartária, que se tornam mais resistentes ao longo dos séculos? E se as verdadeiras pirâmides do Egito fossem desmanteladas por um exército mercenário francês? E se o muro chinês não foi construído há 7.000 anos e Mao Zedong era um político liberal alemão? E se a história da Grã-Bretanha fosse roubada da história da Tartária, para que a insignificante ilha adquirisse o brilho que nunca teve? E se a pérfida Albion Inglaterra fosse uma terra de ladrões e piratas? E se o rei George VI era o duque morto de Clarence e foi coroado 2 vezes com nomes diferentes? E se o Tsar Nicolau II da Rússia, foi seu irmão que fugiu para Londres depois de ser morto pelos bolcheviques? E se eles eram filhos de Roosevelt, 2 vezes presidente dos Estados Unidos com nomes diferentes? E se alguns comerciantes alemães, holandeses e ingleses e agentes financeiros imperiais se rebelassem contra a Grande Tartária e decidissem criar países, máfias e monarquias onde pudessem reinar e escravizar o resto do mundo, chamando-se os Escolhidos, os Iluminado? E se a história for um intrincado romance escrito e realizado pelos maçons? E se essas pessoas estiverem em fotografias contemporâneas usando roupas velhas e outras roupas para criar figuras históricas inexistentes e famílias fantasmagóricas? E se tudo isso pretender preencher o vazio de nossa história passada e recente totalmente destruída? E se eles puderem viver mais do que nós? E se a Idade das Trevas fosse o auge da cultura tartárica avançada, cujas características foram sistematicamente apagadas pela dinastia calvinista alemã Romanov-Saxe-Coburg-Gotha da Casa de Wettin? E se o príncipe Albert era o magnata Cecil Rhodes de Roosevelt? E a rainha Vitória era Henry John Temple, terceiro visconde de Palmerston? E se a verdadeira e única Revolução Francesa aconteceu depois de 1870 e Napoleão III fosse um pintor simples e sem talento chamado Alexandre Cabanel, que fugiu para a Inglaterra com seus pincéis depois de entregar a França ao recém-formado Império Alemão? E se Alexei Nikolaevich, o Tsarevich da Rússia da Casa de Romanov, assassinado em 1918 pelos bolcheviques de acordo com a narrativa oficial, governasse a Rússia desde 1917 sob o nome de Alexander Kerensky, Alexei Kosygin? E se Einstein, Poincaré, Faraday, Marconi, Hertz e Maxwell, entre muitos outros, fossem personagens interpretados por alguns homens cinzentos que destruíram a alta tecnologia existente de Tartaria para nos dar migalhas caras em troca? E se todos os arranha-céus do mundo estivessem secretamente coletando e usando energia eletromagnética gratuita e não pagássemos nada? E se Nikola Tesla não tivesse inventado nada? E se os obeliscos, igrejas, mesquitas e catedral fossem usinas tartáricas extremamente antigas para a extração de energia eletromagnética limpa, livre, saudável e sem fio e a geração de todos os tipos de ondas, principalmente infrasonoras?
E se os palácios tartáricos fossem iluminados mais de 700 anos antes de um homem cinza chamado Thomas Edison começar a privar a humanidade de energia livre e a construir monopólios para o benefício de alguns? E se o americano J. P. Morgan também fosse o avô materno do Barão de Rio Branco brasileiro, um membro do clã Rockefeller e o autor francês de Les Misérables? E se a civilização global altamente avançada da Tartária for completamente desarmada e depois destruída por parasitas entre 1900 e 1940 com armas de energia direta, GW? E se as imagens fossem retocadas mais tarde para incluir postes e cabos falsos? E se eles povoassem as ruínas com os mortos andando despreocupados entre os restos? E se eles inseriram sinais de telégrafo e cabo nas fotos, embora São Francisco fosse completamente sem fio? E se eles adicionassem guindastes falsos no topo de edifícios para fingir que estavam em construção e esqueletos falsos de edifícios em uma cidade com mais de 1000 anos? E se São Francisco fosse uma cidade imperial tartárica com mais de 10 palácios reais, ilhas artificiais e um porto estratégico voltado para a Eurásia e se conectando às Américas? E se seus edifícios elaborados tinham mais de 500 anos e a tecnologia sofisticada poderia contradizer a história da fundação da cidade em 1776 e toda a história oficial de contos de fadas e por que ela teve que ser cruelmente queimada e apagada? E se os parasitas que assumiram o poder mundial fossem compostos de homens e mulheres híbridos andrógenos, com filhos adotados geneticamente modificados e criados em laboratório? E se eles sistematicamente falsificarem suas próprias mortes para interpretar novos personagens? E se o comunismo, o capitalismo, o socialismo e o liberalismo fossem teorias socioeconômicas criadas para esconder a mesma forma de opressão nos 6 continentes? E se as eminências cinzentas altamente posicionadas agiram como Mussolini, Hitler, Lenin e Trotsky, em performances que nunca deixaram papel fotográfico, filme, enciclopédias ou o reino do ilusionismo na vida real? E se os bolcheviques destruíram a Grande Tartária e governam o mundo até hoje, aliados aos neonazis e aos fascistas? E se revoluções e guerras mundiais fossem uma farsa para esconder o extermínio planejado dos tártaros?